E hoje eu trouxe para vocês as headpieces. Eu me rendi a essa touquinha. Eu achei muito charmosa depois que eu coloquei na cabeça. E eu já fiz duas. Agora eu vou ensinar vocês aqui a terceira, que vai ser idêntica a essa, mas vou passar todas as características aqui para vocês, de uma para outra, que eu fiz de forma diferente. Então essa daqui, por exemplo, eu usei 2 cabos, que eu vou mostrar o fio para vocês agora, já já. Usei 2 cabos do fio, e essa daqui eu usei um cabo só, apenas um cabo. Deu diferença nos pontos, esses pontos aqui eles ficaram mais gordinhos, né? Ficaram maiores aqui, e usei menos carreiras aqui. Aqui ficou mais delicado, a gente percebe uma delicadeza. E aqui, ó, eu tenho um maior número de carreiras do que aqui. Aqui eu fiz 4 carreiras e aqui eu fiz 9 carreiras, já desses bloquinhos aqui, ó. Então, deu uma diferença, né, de tamanho de um fio para o outro, né, da questão de usar o cabo duplo e o cabo sozinho. E isso vai dar diferença aí para vocês também, quando vocês usarem o fio de vocês. No caso, eu vou recomendar o fio, mas vocês podem usar o que vocês tiverem em casa, fazer de várias cores também. É um modelo super simples, que deixa esse acabamento maravilhoso. Eu amei, gente. Olha o tanto que fica lindo. E para usar também achei muito charmoso. Então, deixa eu passar para vocês a lista de materiais. Bom, para fazer a touquinha com 2 cabos, eu usei a agulha número 4, tá? Para fazer com 2 cabos. Para fazer com um cabo só, eu usei a agulha 2,5. Então, isso já vai dar uma grande diferença de um para o outro. Usei também o isqueirinho, né? Esse aqui é um maçarico, mas vocês podem usar o isqueiro. Usei tesoura e agulha de tapeceiro para fazer o acabamento. Os fios, eu vou usar aqui com vocês esse restinho, que usa bem pouquinho fio, tá? Eu vou usar esse fio aqui, que é o Vest Resort. Vou deixar a cor, o tex, todas essas características do fio aqui na legenda para vocês. O verde, eu usei esse, que é o Vest Resort, é o mesmo fio, esse mesmo fio, tá? Só que esse é o verde malva. Ficou lindo, eu amei esse verde, maravilhoso. E esse aqui, eu vou deixar a cor na legenda, porque o meu rolinho tá lá no ateliê, então não tá aqui comigo, mas eu vou deixar tudo aqui na legenda, só vocês olharem. Então agora eu vou usar aqui o Vest Resort com vocês num cabo só, lembrando que aqui eu usei 2, mas aqui eu vou usar um só. E vou mostrar para vocês como faz essa touquinha, que tá uma graça. Vou usar a agulha 2,5 pra gente começar. E aqui a gente já começa com um anel mágico duplo. Então eu vou dar a volta 2 vezes no meu dedo e vou passar aqui por cima desses 2 cabinhos. Já vou introduzir a minha agulha aqui, trazer esse fio para frente e fazer uma correntinha. Pronto, já comecei aqui o meu anel mágico. Agora eu não vou contar essa correntinha e vou fazer 12 pontos baixos. Feito os 12 pontos baixos, agora eu vou fechar o meu anel. Aqui, ó, vou dar uma ajeitadinha nos meus pontos, tá? Vou levar aqui, fazer aqui o meu círculo certinho. Volto a minha agulha aqui pro meu trabalho. E aqui, ó, eu já vou colocar na cabeça do primeiro ponto um ponto baixo. Eu vou fechar essa carreirinha, tá? Com um ponto baixo. E daqui, ó, eu já vou fazer 2 correntes e mais uma de espaço. Então, eu vou, no próximo ponto, fazer um ponto alto. E uma corrente. Vou no próximo ponto de base, mas eu faço mais um ponto alto. E uma corrente. E eu vou fazer um ponto alto em cada ponto de base, separados por uma corrente, até eu dar a volta toda e chegar nesse primeiro ponto aqui. Cheguei aqui, ó, fiz o meu último ponto. Aquelas 3 correntinhas iniciais eu conto de baixo para cima. 1, 2, e fecho aqui, ó, com um ponto baixo. Aliás, com ponto baixíssimo. Já tenho aqui o meu primeiro, já tenho aqui o meu círculo, né? Que agora a gente vai crescer esse círculo. Então, eu vou fazer aqui, ó, uma corrente. E vou aqui, ó, nesse primeiro buraquinho,
e faço um ponto baixo. Aqui eu vou fazer mais 5 correntes. 1, 2, 3, 4, 5 correntes. E vou prender em cada buraquinho aqui, ó. Entre um ponto e outro, eu venho e prendo aqui, ó, com um ponto baixo. Faço novamente 5 correntes e prendo no próximo espacinho, ó, entre um pontinho e outro. E assim eu vou fazendo as 5 correntes até eu chegar aqui nesse último ponto para eu mostrar como que nós vamos fazer essa emenda aqui. Cheguei aqui, ó, nesse último espacinho aqui, ó, vou fazer assim as 5 correntes. 1, 2, 3, 4, 5. Prender aqui, ó. E agora, esse último elinho, né, de correntes, a gente vai fazer 2 correntes e vou fazer um ponto alto aqui, ó, naquele primeiro ponto baixo que eu fiz. Faço aqui um ponto alto. E aí, né, quando eu faço essa emenda, eu já continuo aqui, ó, no mesmo espacinho que eu preciso começar. Senão, eu precisaria andar com um ponto baixíssimo. Então, nesse caso, eu não preciso fazer isso, porque eu já tô aqui, ó, no meiozinho dessa alça, né? Depois que eu fizer o ponto baixo aqui, ó, eu coloco um marcador para iniciar a minha carreira e agora eu vou trabalhar com 3 correntes. 1, 2, 3. Venho aqui nesse elo, aqui ó, nessa alcinha, e prendo com ponto baixo. De novo, 1, 2, 3. Venho aqui na próxima e prendo com ponto baixo. E isso eu vou fazer até eu chegar aqui, ó, no meu marcador. Cheguei aqui na minha última alcinha, fiz o ponto baixo, agora eu vou fazer uma corrente e venho aqui, ó, no marcador e faço um ponto alto naquela base de ponto baixo. Faço o ponto alto e pronto, também já tô aqui, ó, no meio, tá? Agora, essa próxima carreira, eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer uma corrente, vou voltar aqui dentro desse espacinho e vou fazer um ponto baixo, uma corrente e nesse mesmo espaço eu vou fazer um ponto alto. Fiz, então, no caso, 2 pontos altos. Vou tirar o marcador aqui. Vou fazer 2 correntes de espaço. Vou no próximo espacinho aqui, ó, na próxima alcinha, e faço 3 pontos altos. 2 correntes. No próximo espacinho, 3 pontos altos. 2 correntes e vou seguir fazendo isso até eu completar a carreira. Cheguei aqui, lembra que eu tinha colocado 2 pontos altos? Agora eu vou completar essa carreira e fazer um ponto alto e um ponto baixíssimo aqui, ó, na cabeça desse primeiro pontinho. Pronto, já fiquei aqui, ó, com o ponto onde eu preciso. Agora, eu vou fazer aqui uma corrente, voltar aqui na cabeça desse ponto e fazer um ponto baixo. Vou fazer 5 correntes e vir aqui, ó, entre esses 2 bloquinhos, colocar um ponto baixo. Vou fazer mais 5 correntes e colocar agora essas correntes aqui, ó, no meio desses 3 pontos altos. Então, vou colocar na cabeça desse ponto, prender com um ponto baixo. Então, eu vou colocando os elos de correntes, um no espacinho de bloquinho e o outro na cabeça do bloquinho aqui, ó, no meio do bloquinho. Então, eu coloco aqui, ó, nesse ponto. Isso eu vou fazer também pela volta toda. Aqui, cheguei no meu último elinho, vou fazer o mesmo esquema de emenda. Então, vou fazer 2 correntes e um ponto alto aqui, ó, naquele primeiro ponto baixo da base. Então, vou fazer o meu ponto alto aqui. Pronto, ó, já fiquei no lugar que eu preciso. Vou fazer uma corrente, voltar aqui dentro, ó, fazer um ponto baixo. E agora eu vou fazer o mesmo que eu acabei de fazer, só que pegando nos elinhos aqui, ó, nas alcinhas. Então, vou fazer 5 correntes, 1, 2, 3, 4, 5, e vou pegar no meio aqui do elo, prendendo com ponto baixo,
E agora eu vou prender em todos os elinhos um cordãozinho de 5 correntinhas, ó. Isso eu vou fazer a volta toda. Lembrando que você pode colocar aqui, ó. Tá vendo como dá para confundir? Então, você vem, quando fizer aqui o primeiro ponto, já marca para não perder, porque senão a gente fica tecendo em círculos e não sabe quando que a carreira finalizou, tá? Põe o marcador que vai facilitar para você. Vou fazer agora a carreira aqui até eu finalizar a volta aqui. Chegando aqui no final, a gente faz o mesmo esquema de emenda, faço 2 correntes e um ponto baixo aqui, onde está meu marcador. Então, eu vou tirar aqui o marcador. Faço bem aqui, ó. Um ponto alto. Também já fiquei bem no rumo aqui que eu preciso. Vou fazer uma corrente, voltar nesse espaço aqui e fazer um ponto baixo e uma corrente para representar o meu primeiro ponto alto. Vou fazer mais um ponto alto aqui, porque no terceiro eu finalizo aqui a carreira, como eu fiz nessa carreira de pontos altos. Uma corrente de espaço agora entre um bloquinho e outro, e você vai fazer 3 pontos altos dentro de cada alcinha dessa de corrente. Então, aqui 3 pontos altos, uma corrente de espaço, mais 3 pontos altos. Uma corrente, 3 pontos altos. E assim, você vai seguir até chegar lá na última alcinha aqui. Cheguei aqui, ó. Agora eu vou colocar o meu ponto alto que faltava. Fazer o ponto baixíssimo aqui no primeiro ponto. Agora sim, eu vou caminhar aqui, ó, com um ponto baixíssimo. E no próximo espaço aqui eu já posso colocar um ponto baixo. Vou fazer agora 5 correntes, prender entre um bloquinho e outro. E essa é a nossa carreira. Então, vou fazer aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5. Prendo aqui, ó, nesse espacinho entre um bloquinho e outro. Isso eu vou fazer até eu chegar aqui no início da carreira. Aqui, para vocês terem uma ideia de centímetros, ó, nós estamos com mais ou menos 13 centímetros aqui, tá? Mais ou menos. E aqui agora, nós vamos fazer uma repetição de carreiras. Então, eu cheguei aqui nesse último ponto, nesse último espacinho, vou fazer 2 correntes e aquele esquema de emenda, então, puxar ali o ponto alto e ficar com o ponto aqui nesse mesmo lugar. E agora eu vou mostrar aqui para vocês nessa pronta, ó, como que vai ser. A gente vai fazer aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5 carreirinhas desses elinhos de correntes. A mesma coisa, tá? Então, vocês vão fazer aqui, ó, 5 carreiras desse mesmo padrão que eu acabei de mostrar. Só repetição, ó, tá? Caso você queira fazer mais desse, menos desse, sem problemas. Aí você vai olhando aí o que você quer, né? O que você acha mais fácil. Não tem problema, vai ficar um pouco maior essa parte e essa parte um pouco menor. Aqui, ó, eu fiz o mesmo número de carreiras, dessas de correntinha, ó. 1, 2, 3, 4, 5 carreirinhas também desse padrãozinho. E aqui eu fiz menos também do que aqui, porque eu coloquei, né, igual eu expliquei pra vocês, cabo duplo, então deu essa diferencinha, mas o esquema é o mesmo, tá? Então aqui, agora, vocês vão fazer aquele do mesmo jeito, ó, uma corrente, né, que é pra dar a segurança do ponto, volta aqui, ó, faz um ponto baixo, 5 correntes e prende aqui no elo anterior, tá? Na alça da carreira anterior. Então, vocês vão fazer sempre esse esqueminha até fazer essas 5 carreiras ou mais. Aí você vê o que você quer no seu gorrinho, né? Na sua headpiece. Se você quer mais dessas carreiras aqui e menos das de bloquinho. Não dá diferença, tá? O importante é você ter o tamanho certinho da cabeça, tá? E aqui eu vou fazer aqui todas as carreiras que eu preciso e vou mostrar para vocês como fazer as de bloquinho e os acabamentos. Já fiz aqui as carreiras que eu precisava, e aí vou mostrar aqui para vocês, também medi, tá com 11 centímetros mais ou menos, tá?
Agora, vocês vão colocar na cabeça e experimentar, tá? Porque aqui, esse fio, ele estica bastante e aqui essa medida dá certinha, tá? Mas vocês vão colocar aí na cabeça de vocês e ver como que tá ficando. Aí você sente, né? Se tá apertado, se precisa aumentar. E aí aqui, ó, vocês vão fazer o seguinte. Eu vou começar as carreiras de bloquinhos. Então, eu vou fazer o mesmo esquema que eu fiz nessa cor aqui. O que que eu fiz aqui? Eu fiz os bloquinhos aqui, agora eu vou trabalhar com os bloquinhos de 3, né? Então, eu vou fazer já aqui os 3 pontos altos. E se o seu gorrinho aí tiver ok, já tiver na medida, você não precisa fazer correntinha. No caso meu aqui, eu vou fazer uma correntinha de espaço. E vou fazendo os bloquinhos aqui nesses elos de corrente. Essa correntinha aqui, ela vai ajudar a abrir um pouquinho, né, a touquinha aí. No caso da verde, por exemplo, eu não fiz isso. Aqui, ó. Eu não fiz essa correntinha. Então, você vai esquematizando, né, para servir o gorrinho na sua cabeça certinho. Aqui eu tenho, ó, 17 centímetros no total já com o acabamento. E aqui, nesse, ó, eu tenho 17,5 com o acabamento também, tá? Então, a medida total é essa. E aqui, nessa carreira que a gente está tecendo, vocês vão seguir fazendo só carreira de bloquinho agora. Eu vou mostrar essa e a próxima para vocês. E aí é só carreira de repetição até a gente alcançar essa medida. Vou fechar aqui a minha carreira, ó, fiz a correntinha, vou lá no meu primeiro ponto e faço um ponto baixíssimo, tá? Ó, ela já começou a fechar aqui. Outra adaptação que vocês podem fazer aqui também é assim, vocês estão trabalhando com carreiras de bloquinhos de 3. Você pode colocar um bloquinho com 4, 1, 3, 1, 4, 1, 3, 1, 4, 1, 3. É um esquema de aumento também que você pode fazer. Você pode fazer, se tiver grande, no caso, né? Vamos supor que você está fazendo para uma criança e tal. Você faz o esquema de 2, 3, 2, 3, 2, 3, tá? Então, aqui você pode ir adaptando até você alcançar a medida da cabeça aqui, ó. Lembrando que esse fio aqui estica bastante, tá? Então, se o seu fio aí também estica, vai testando, colocando na cabeça para ver certinho como é que tá. Agora aqui, que eu finalizei essa carreira, para dar continuidade, e aí vocês vão fazer só carreiras de repetição até alcançar os 17 centímetros aproximadamente. Eu vou deixar uma foto aqui, uma imagem aqui, de como que fica, né, esses 17 centímetros na cabeça. Aqui, ó, eu vou só voltar aqui dentro desse espaço, fazer um ponto baixo, uma corrente, e eu tenho meu primeiro ponto alto. Faço a minha correntinha de espaço que eu estou trabalhando nessas carreiras, vocês vão fazer adaptações aí de vocês, e já vou para o meu próximo espacinho aqui entre um bloquinho e outro. E agora, vocês vão fazer só carreiras de repetição de bloquinhos. Quando eu chegar aqui, eu vou completar o meu bloquinho, né, com 2 pontos altos que estão faltando, e dar continuidade até eu chegar lá até eu alcançar a medida que eu preciso. Lembrando que o acabamento, ele tem aproximadamente meio centímetro. Então, esse meio centímetro não vai fazer tanta diferença assim, né, na medida final. Mas, se você conseguir chegar aí com 16,5, 16,8, mais ou menos, é isso, tá bom? Então, vou fazer aqui até alcançar a minha medida. Fiz todas as minhas carreiras aqui na minha headpiece. E ele já deu diferença também para o outro modelinho. Eu vou mostrar todas as diferenças para vocês poderem adaptar aí na casa de vocês essa questão dos tamanhos, tá bom? Então aqui já deram somente 8 carreiras de bloquinhos, tá? Aqui, que eu tinha falado para vocês, deu 9 carreiras. E aqui, nessa que eu fiz em fio duplo, deu apenas 4 carreiras, tá? Então, deu essa diferença. E agora eu vou mostrar para vocês a questão dos acabamentos. Então, nessa verde, eu fiz esse acabamento em ponto caranguejo. Vou mostrar a opção para vocês fazerem aí.
E nessa daqui eu fiz o ponto cianinha como acabamento, que eu também vou mostrar para vocês como opção, tá? Então, fez aqui o seu gorrinho, né? Vamos medir aqui, ó. Eu tenho aqui 17 centímetros de gorrinho. Todos deram essa mesma medida, tá? E aí, aqui eu vou mostrar para vocês essas duas opções de acabamento. A primeira, que é o ponto caranguejo, que eu fiz na touquinha verde. Quem não sabe fazer o ponto caranguejo, eu vou fazer aqui a minha primeira correntinha e já vou aqui, ó, na cabeça desse próximo ponto. A minha agulha aqui, ó, eu vou virar ela para trás, ó, para a cabeça desse ponto. E eu não posso fazer absolutamente nada de força aqui, tá? A mão é bem leve mesmo. Então, eu vou introduzir aqui a minha agulha na cabeça desse ponto, trazer esse fio para frente e fazer um ponto baixo. Novamente, ó, na cabeça do próximo ponto aqui, introduzo a minha agulha de frente para trás, busco esse ponto aqui para frente, ó. Tô com as duas laçadas na agulha, agora eu faço um ponto baixo. Vou fazer aqui, ó, no espaço de correntinha também, ó. Passo aqui por dentro do buraquinho, trago meu fio para frente, faço o ponto baixo. Venho no próximo ponto e assim, ó, eu vou fazendo até eu chegar no final do trabalho. Então, dá esse efeito. Eu gosto bastante desse acabamento do caranguejo. É esse que eu vou fazer, inclusive. Eu gosto do cianinha também. Só que eu acho que entre o cianinha e o ponto caranguejo, o caranguejo fica mais visível. Nesse aqui que tem só um fio, ó, a diferença entre os dois, ó. Eu acho que o acabamento do caranguejo fica mais visível, dá mais cara de acabamento, tá? Mas aí fica a critério de vocês. Vou mostrar como faço aqui o cianinha também. Desmanchar aqui para mostrar para vocês. Então, aqui vou fazer a minha primeira correntinha. Vou vir aqui no próximo espacinho fazer um ponto baixíssimo. Faço uma correntinha. No próximo ponto, um ponto baixíssimo. Uma correntinha, um ponto baixíssimo. Uma correntinha, um ponto baixíssimo. E assim, ó, eu vou fazendo em toda a base aqui para fazer o acabamento. Então, esse aqui é o que a gente chama de ponto cianinha, que é um ponto de acabamento. Fica extremamente delicado. E aí, agora, vocês podem escolher qual dos dois acabamentos vocês querem fazer. Lembrando que aqui também vocês podem colocar só ponto baixo também, né? Que fica legal. Ó, vou mostrar aqui, se você fizer só uma carreira de ponto baixo, duas carreiras de ponto baixo também, para ficar ainda mais visível, né? Ó, fica bem legal também. Acho que eu vou fazer duas carreiras de pontos baixos aqui, para ficar diferente das outras, tá? Então, eu vou fazer aqui, ó, duas carreirinhas de ponto baixo, e vai ficar um acabamento diferente, ó. Olha que legal também, com o ponto baixo. Fica bem delicado também. Então, eu vou fazer duas carreiras de ponto baixo para mostrar para vocês. Cheguei aqui, ó, no final, fiz as duas carreiras de pontos baixos, achei que ficou bem legal também. Vou cortar o meu fio aqui, ó, ainda tô com o fio na agulha. Vou cortar um pedaço aqui de uns 15 centímetros, mais ou menos, pra gente fazer o acabamento. Puxei aqui o fio com a agulha mesmo, ó. E agora a gente vai fazer o acabamento com a agulha de tapeceiro. Vou vir aqui, ó. Eu tenho o primeiro ponto, o segundo ponto, venho de trás pra frente. Introduzo a minha agulha, trago o fio pra frente. Vou naquele ponto baixo que eu não finalizei, ó. E pego essas duas laçadas, a cabeça do ponto e a lateral do ponto. Ajeito aqui, ó. E venho no primeiro ponto aqui que eu pulei, introduzo a minha agulha de frente para trás. E agora é só esconder esse fio um pouco, né? Vou esconder aqui atrás dos meus pontos baixos. Não precisa caminhar muito, porque na verdade a gente vai queimar esse fio, e aí já vai dar aqui o acabamento que eu preciso. Esse fio precisa ser queimado, tá? Vou voltar aqui nesse acabamento, eu pulo esse primeiro ponto que o fio tá preso, venho no segundo e volto aqui com a agulha. Prontinho.
corto aqui, ó, com uma sobrinha. Vou cortar assim, ó, com meio centímetro mais ou menos. Venho aqui com o meu isqueirinho, ó. Queimo essa pontinha, já dou o acabamento aqui, ó. Bem sutil, tá vendo? Esse fio grudou aqui e já deu o acabamento. E aí, finalizamos a nossa aula da Red Piece. Olha que charmosa que ficou. Então, agora eu tenho aqui, ainda tem esse fiozinho para dar o acabamento, mas eu já faço isso. Tenho aqui 3 Red Pieces iguais, que ficaram completamente diferentes uma da outra. Então, essa verde, né, que tem esse acabamento mais grosso, fio super macio aqui. Olha que linda. Eu adorei. Nem sei qual que eu gostei mais, pra falar a verdade pra vocês, ó. Essa, olha que linda. E essa que nós tecemos juntos. Eu adorei. Espero que vocês tenham gostado da aula. Não esqueça, se fizer a sua, compartilhe nas redes sociais e me marque. A gente se vê na próxima aula. Até mais!